A Patrícia Abravanel, filha do Silvio Santos, deu mais uma bola fora, né? Porque ela é alguém que de tempos em tempos aí solta umas pérolas maravilhosas, né? Que acabam refletindo um pouco a criação dela e, entre aspas, os valores dela e da família, né? E o próprio Silvio Santos também é alguém que envelheceu mal. Devia ter se aposentado porque também é outro que, até se vocês se recordarem, tempos atrás aí fez Heil Hitler no programa dele, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que aconteceu esses dias passados aí, acho que foi ontem, anteontem, não sei, que duas celebridades, o Caio Castro e a Rafa Kalimann, publicaram nas redes sociais um vídeo do pastor Cláudio Duarte. Eu vou pôr para vocês aqui o vídeo para vocês entenderem qual é o contexto do que se deu depois, né? Então vamos assistir o que o pastor disse num programa do SBT também, deixa eu ver qual foi o programa que ele falou aqui. Foi no programa Raul Gil, SBT. Bem, então assistam. Mas você é a favor do casamento gay, por exemplo? Não, eu não sou a favor. Não. Não, eu não sou a favor do relacionamento. Certo? Por mais eu respeito, eu tenho as minhas convicções, certo? E tenho a base daquilo que eu. Então, aqui está o pastor dizendo o seguinte: eu não concordo com o comportamento dos homossexuais, dos gays. Não concordo, mas tolero. E daí, como eu falei, o Caio Castro e a Rafa Kalimann acharam que era uma boa coisa que ele estava falando, né, que era uma visão esclarecida de um pastor, e compartilharam, e isso deu uma reação negativa. As pessoas acharam que era um absurdo, né, compartilharem uma fala como essa. Porque basicamente você tem um pastor dizendo que, de acordo com a religião dele, ou com a vertente religiosa dele, que os gays são uma abominação diante dos olhos do Senhor. Portanto, o que eles fazem, né, a existência de um gay, a existência de um homossexual, é por si só é um pecado, porque essas pessoas estão indo contra a Bíblia. E daí as pessoas se revoltaram, o Caio Castro e a Rafa Kalimann apagaram as postagens, apagaram esse vídeo aí das redes sociais. A Rafa Kalimann pediu desculpa e o Caio Castro ainda insistiu. Disse o seguinte aqui: meu intuito era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta da religião. Eu sou a favor do amor entre as pessoas, mas existem pessoas que não são. Não precisamos nem devemos aceitar, mas precisamos respeitar. Eu sou contra ele ser contra, mas eu respeito a opinião dele, tudo começa no respeito. E daí a Patrícia Abravanel, né, depois que deu uma repercussão enorme, as pessoas criticando o Caio Castro e a Rafa Kalimann, ela disse o seguinte: eu vou pôr para vocês aqui o vídeo no qual a Patrícia Abravanel fala, e talvez o SBT tesoure aqui, né, queira bloquear o vídeo, ou sei lá. Então, se por acaso aconteceu, corte depois esse trecho e explico o que aconteceu. Vamos assistir. Você está falando do conflito de geração. De gerações. Então, assim, eu acredito que nós, mais velhos, e nós que fomos educados por pais mais conservadores, a gente está se abrindo. Sociedade mais conservadora. A gente está aprendendo, a gente está se abrindo, mas eu acho que é um direito também das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar, entendeu? A gente pode ter opiniões diferentes, eu, Cartolano, mas tudo bem. Então, assim, tudo é muito enfatizado, tudo é muito polemizado, tudo é muito... E eu não acho que o Caio Castro, por exemplo, ou a Rafa são preconceituosos, ou são homofóbicos, ou são... Eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira. Então, eu acho que assim como LGBT, YH, não sei, querem o respeito, eu acredito que eles têm que ser mais compreensivos com aqueles que hoje ainda não entendem direito, ou estão se abrindo para isso. E é difícil quando a gente vai educar filhos falar disso, sabia? Então eu vou falar para todo o pessoal do LGBTC, é muito difícil educar filhos e falar assim, o que eu vou falar para o meu filho? Como falar? Porque, né, a gente vem de um conserva, a gente não sabe lidar. Então tem que ter respeito e compreensão e não massacre, não cancelamento. Acho que não é por força, não é por poder, mas é por diálogo, por conversa, por respeito. É assim que a gente vai chegar num mundo sem homofobia e também sem tantas discussões, cancelamento. Então a Patrícia Abravanel vem no mesmo sentido dizer algo parecido com o que disse o Caio Castro, né? Que a gente tem que aprender a respeitar os outros, a divergência, aprender a concordar em discordar, e ela fala ali que a gente tem que entender que as gerações anteriores tinham outras
noções sobre a realidade, pessoas conservadoras, pessoas que têm uma outra visão do mundo, portanto a gente tem que respeitar essas pessoas, né? Entender que elas não entendem as coisas, que elas não mudaram. Embora a própria Patrícia Bravanel também tenha, como eu falei, opiniões bastante problemáticas em muitos assuntos, alguém que cita a Bíblia, por exemplo, para que a mulher se sujeite a ter relações sexuais com seu marido, mesmo se ela não quiser. Ela tem que estar disponível toda hora que o marido quiser transar com elas. É uma coisa que a Patrícia Bravanel falou de acordo com a Bíblia. A Bíblia, a sabedoria da Bíblia, como ela diz, né? É uma posição complicada por muitos aspectos, como a gente vai ver aqui. Então, ela fala sobre o conflito de gerações, né? Como uma geração anterior não entende essas coisas e cabe a nós, novas gerações, explicar para as pessoas, né? Explicar que o mundo mudou. Em parte isso tem razão, em parte as coisas mudaram e cabe, de certo modo, instruir as pessoas que as coisas mudaram e que já não é mais aceito certos preconceitos. Então, nesse sentido, me parece óbvio, né, que a gente tem que educar as pessoas nesse sentido. Ninguém vai se desconstruir desses preconceitos se ela não for instruída nesse sentido ou não houver algum esforço ativo dela de se desconstruir. Então, nesse sentido, de algum modo, a informação tem que vir para a pessoa, né? Mas a fala da Patrícia Bravanel não vai apenas nesse sentido, né? Mas vai no sentido de aceitar que existem pessoas preconceituosas e que devemos respeitar essas pessoas de um modo ou de outro. E aqui entra o ponto complicado, né? Porque é o seguinte: ao longo do século XX, da segunda metade do século XX, houve uma série de revoluções culturais no planeta, né? Então, assim, por um lado você teve direitos civis dos negros em muitos países, né, que sofriam uma discriminação, uma segregação fatual, né? Não era tão somente um racismo estrutural que dificulta acesso às coisas, mas era uma estrutura de segregação de fato. Negros que não podiam frequentar o mesmo banheiro que brancos, negros que não podiam sentar nos bancos que os brancos sentavam nos ônibus. Ou seja, Estados Unidos, África do Sul, havia apartheid, havia uma segregação de fato. Então, em muitos sentidos, esses países empreenderam um combate a essa segregação e isso serviu de referencial para a luta contra o racismo no mundo inteiro, porque você tinha um esquema racista, racial, que distinguia as pessoas entre diferentes classes. Quando os negros começam a obter conquistas nos Estados Unidos nesse sentido, isso vai dando o tom de como o embate ao racismo deve se dar no resto do mundo. Não dá para negar a importância que as lutas antirracistas e, em grande parte também na Europa, anticoloniais, foram ditar para o mundo o modo como muita gente vai enfrentar a prática racista. Então, houve luta antirracista, houve luta feminista, mulheres lutando por seus direitos, por direitos civis iguais, por direitos trabalhistas iguais, isso também nos Estados Unidos, na Europa, e que também, de certo modo, dita um modo como muitas feministas no mundo também vão proceder. É claro que você tem movimentos distintos, né? Por exemplo, movimentos feministas islâmicas, e que tem uma outra natureza e um outro modo de atuar, mas, em grande parte, esses movimentos civis, né, dos anos 60 foram o referencial para muitos movimentos pelo planeta. E outro caso também foram os movimentos LGBT. Muitos movimentos nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, né, quando você tem lá o massacre de Stonewall, quando um bar gay é atacado pela polícia nova-iorquina, isso gera uma onda de indignação e aos poucos os homossexuais começam a se organizar e lutar por direitos civis também. De certo modo, também dita o tom geral para como se deu também a luta contra a intolerância. Isso se deu anos 60, ou seja, a gente tem aqui 60 anos de lutas modernas, né, contemporâneas, contra certos preconceitos. Então, essa geração que é do Silvio Santos vivenciou isso, viu isso, né? Não quer dizer que o Silvio Santos tenha 150 anos para não saber que há uma luta contra homofobia, contra racismo ou contra misoginia. Ele não é do século retrasado, ele não é do século XIX, ele é do século XX. Então, pelo menos saber que isso existe, ele sabe. Não é alguém que nunca viu nenhum tipo de confronto a racismo, a homofobia ou a machismo ou a patriarcado. Não é. Então não é justificativa para ele dizer que ele não sabia que pessoas estão enfrentando esse tipo de preconceito. Mas, voltando um pouco mais, ao longo do século XIX, você teve movimentos abolicionistas. Muita gente enfrentando uma estrutura de dominação e de exploração do trabalho do negro escravizado e que mudou drasticamente as relações trabalhistas no planeta também. E daí, imagine a situação, imagine só a circunstância. Patrícia Bravanel do século XIX, escrevendo no jornal:
A gente tem que ser tolerante com os escravagistas. A gente tem que ser tolerante com os senhores de escravos. Porque eles vêm de outra geração, eles são de outra época. Coitados. São pessoas que não compreendem agora que mudou o mundo e que estão tristes porque perderam sua mão de obra escrava. Pareceria para você minimamente aceitável que alguém defendesse os coitadinhos dos senhores de escravos que perderam agora o seu domínio sobre a exploração de mão de obra escrava? Pareceria razoável isso? Talvez no século XIX pessoas como Patrícia Bravanel defenderam isso. Eu imagino que tenha pessoas que tenham defendido a escravidão, né? Tentado preservar essa instituição, porque afinal de contas sempre foi assim, né? Coitadas, essas pessoas aqui vivem numa outra realidade, vivem num outro pensamento. Coitadas. A gente tem que entender o senhor de escravo. E é basicamente o que ela pede aqui, que as pessoas entendam quem é homofóbico, que as pessoas entendam quem é racista, que as pessoas entendam quem é misógino, porque afinal de contas são de uma outra geração, coitados. Se essas transformações fossem recentes, fosse, sei lá, 5 anos atrás, e o pai dela, ou alguém de outra geração, né, foi pego no meio do turbilhão e não consegue digerir as coisas, porque mudou muito o mundo, a gente até poderia dar um descontinho, mas não é o caso, né? A gente fala de processos que já tem mais de meio século, e muita coisa mudou, e muita coisa vai continuar mudando. Então, não é justificativa para que você tenha ou pastores, ou comunicadores, ou intelectuais, ou personalidades públicas que acham que a gente tem que respeitar quem é desrespeitoso, que acha que a gente tem que respeitar quem é intolerante, que acha que tem que respeitar quem é preconceituoso. Não dá, não dá. É claro, como eu disse, que tem que passar pela educação, tem que passar pela formação das pessoas, para que elas compreendam que o mundo já não é igual a 1950. É claro que isso precisa ser feito. Mas, por outro lado, o mundo mudou muito, e a comunicação mudou, e as coisas já estão aí. E gays sempre existiram. Também não surgiram nos anos 50 os gays. Em toda a história da humanidade havia gays, em muitos períodos históricos eles eram integrados na sociedade, era totalmente aceito, inclusive, ou era prática recorrente. Se a gente pensar, por exemplo, na história da Grécia Antiga, né? A Grécia dos grandes filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles, a homossexualidade era prática entre os homens gregos. Então não é algo que surgiu do século XX, não é. É algo que já havia há muito tempo e há em todas as sociedades. Em algumas sociedades mais repressivas, eles têm que se esconder, eles têm que ficar no armário. Em sociedades mais liberais, eles podem se expressar publicamente, podem ter relacionamento, podem se casar, podem adotar crianças. Então, o problema não é a existência dos gays, porque isso é algo natural, tão natural quanto ser heterossexual. O problema não é a existência dos gays, o problema é o preconceito e pessoas que não compreendem o caráter natural desse comportamento. E daí quando você usa a Bíblia, né, que é um livro da Era do Bronze, né, um livro que tem, 3.000, 4.000 anos, que foi redigido, alguns trechos pelo menos. Quando você pega um livro de 3 milênios atrás para justificar o comportamento das pessoas no século XXI, aí o problema não é de quem vive no século XXI, mas é de quem adota uma mentalidade antiquada, retrógrada, obscurantista, como justificativa para os seus preconceitos, para a sua homofobia, para o seu machismo, muitas vezes. O problema não é que os tempos mudaram, o problema é tentar manter uma moral ou princípios morais de 3.000 anos atrás. Aí sim que tem um problema, né? Aí sim que o negócio tem que ser esclarecido. E aqui entra talvez a chave da questão, né? Porque você respeitar as pessoas, a diferença das pessoas, né, como elas são, não significa que você tem que aceitar a intolerância das pessoas. Não significa que você tenha que reproduzir. A gente falou muito aqui sobre reprodução, né, de comportamentos, inclusive acho que foi ontem ou anteontem, sobre reprodução de preconceitos. E há esse esforço para reprodução de certas práticas, né, inclusive religiosas, né, que acabam também reforçando certos preconceitos. Então há um esforço para a reprodução disso e, de certo modo, há uma força contrária que é para a destruição desses preconceitos, né, é para a não reprodução dessas estruturas de dominação. Então, se você está defendendo um modelo progressista, tolerante, de aceitação do outro, você, de certo modo, aqui a gente entra no paradoxo da tolerância do Popper, né? A gente não pode aceitar o intolerante. A gente não pode aceitar que a pessoa defenda um modelo que segregue, ou que discrimine, ou que prejudique, ou que maltrate, ou que mate pessoas diferentes. E aí que entra a questão religiosa. Porque a questão religiosa, em grande parte, embora você tenha um pastor dizendo que ele tolera, mas não concorda, a questão religiosa passa por isso, porque são modelos que defendem o seguinte: olha só, se você não for fiel da nossa religião, se você não for adepto da nossa vertente religiosa, se você não for, um crente,
Você é um pecador, você é impuro e você vai para o inferno. Aqui é uma punição no pós-morte, né? Você vai para o inferno, você não vai junto com os justos. Nós, os justos, vamos para cá, para o céu, e você vai para o inferno. Mas isso não se reproduz apenas no pós-morte, reproduz também na vida real, na vida concreta, na vida material. Então, assim, esse preconceito aqui, essa discriminação, ela vai impactar na vida cotidiana dessas pessoas também que são discriminadas por elas. Os impuros, as pessoas do mundo, as pessoas seculares. E isso pode levar a outros tipos de manifestação de preconceitos, como a violência machista, a violência homofóbica, a intolerância religiosa, perseguição de outras religiões. Inclusive eu falei sobre a escravidão aqui, a própria Bíblia era usada como justificativa para a escravidão também. Aí você vê, como eu falei, o perigo de você adotar um livro da Era do Bronze como se fosse um código de conduta atual, como se a gente pudesse aplicar ali um livro de 3.000 anos atrás para hoje. Olha só, adotem essas práticas de um povo tribal e tentar aplicar numa sociedade contemporânea, século XXI, interconectada com a internet, com países com milhões de habitantes, com as mais diversas práticas sociais. Não é uma cultura homogênea, como seria possivelmente entre os judeus de 3.000 anos atrás. Aí é complicado, aí realmente é complicado, aí é forçar um pouco a barra. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês tinham visto essa história aqui da Rafa Kalimann e do Caio Castro publicando esse vídeo do pastor e depois a resposta da Patrícia Bravanel defendendo basicamente o direito da pessoa a ser preconceituosa, né? Tem que respeitar, coitados, né? Ele não sabe, coitadinho, não sabe, né? Não sabe que o mundo mudou, não sabe que homossexuais têm direitos hoje, não sabe que não existe mais apartheid em muitos países do mundo, pelo menos, não sabe mais que mulher pode trabalhar, pode ir para o mercado de trabalho, não sabem mais, não sabem, coitados. Eles estão parados ainda no século XIX, essas pessoas, coitadas. Bem, me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL, estamos com um curso lá de escrita narrativas para quem deseja aprender a escrever um livro, publicar o seu livro, se tornar escritor e também confira na pré-venda o meu livro de contos, A Impureza da Minha Mão Esquerda. Um abraço para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!